E aí galera do YouTube, aqui quem fala é Leandro, sejam todos bem-vindos ao canal Cine Leandro. E bom pessoal, para quem acompanhou o canal nesses últimos meses, sabe que eu postei vários vídeos onde eu analisei os filmes do Ben 10. Sim, isso mesmo, eu analisei filme por filme, até os live actions. Eu vou deixar o link desses vídeos aqui na descrição do vídeo, que sério, eles são muito legais, vale muito a pena serem assistidos. E para encerrar essa saga de filmes do Ben 10, hoje eu vou falar do último filme lançado até então, Ben 10 contra o Universo. Ben 10 contra o Universo, o filme, é um filme de 2020 e o primeiro e único filme do reboot. Na época do lançamento dele, ele até que fez um certo sucesso. Apesar de ser um filme do reboot, que não tem lá uma fama de ser bom, né? E ainda assim, ele não tem notas lá tão assim, meio que positivas, tanto no Rotten Tomatoes e nem mesmo no IMDb. Ben 10 contra o Universo, o filme. Após salvar a Gwen e o Max de um vilão, que é mais um daqueles vilões horríveis do reboot, o Ben admite que sente que as coisas estão muito repetitivas e que ele precisa de um desafio. Eu tô acabando com esses vilões as férias inteiras. Não posso fazer nada se eles não são mais um desafio. E aqui a gente já nota que o filme não tem tanta originalidade, porque veja só, o Vomax e a Gwen foram raptados por um vilão, mesma coisa que acontece no filme O Segredo do Omnitrix. E vai ter muita coisa aqui que realmente foi copiada de lá, que vocês vão ver. Mas então eles recebem uma ligação do Phil, e chegando na casa dele, ele revela que tem um meteoro indo em direção à Terra. Estava torcendo para a trajetória mudar um pouco para um lado ou para o outro, mas infelizmente está vindo direto para a gente. E uma outra coisa que eu também preciso falar aqui é que o primeiro ato do filme é muito ruim, sabe? Porque ele parece que é um típico episódio do reboot. Então esse primeiro ato não chega a ser um negócio tão empolgante. E como eles não têm opção, Ben decide que ele mesmo vai usar seus aliens para destruir o meteoro. Então o filme revela que a chave que foi usada para atualizar o Omnitrix estava ao contrário. E ao colocar ela do jeito certo, o Ben desbloqueia um novo traje para Raya Jato, o Omninaut, e vai para o espaço. Está tudo bem? Mas enquanto ia em direção ao meteoro, o Ben, contra sua vontade, acaba mudando a rota e passa por um portal. Piloto automático, anda! Peraí, calma, eu tenho uma consulta do médico. E vendo que o Ben desapareceu, os Tennysons e o Phil temem o pior. Mas quando o meteoro chega, acaba que nada acontece, já que o meteoro era na verdade uma cápsula, e dentro dela saiu o Vilgax que escapou da nulidade. Outra coisa que copiaram de O Segredo do Omnitrix, o Vilgax escapar da nulidade. Não tinha jeito melhor de colocar ele sem precisar copiar? Após passar pelo portal, o Ben fica preso no espaço, e ao voltar ao normal, o Omnitrix lhe dá um traje espacial. Mas então ele é capturado por uma equipe de incursianos que pensam que o Ben é na verdade o Vilgax disfarçado por conta de um vídeo mostrado pelo Tetrax do Ben se transformando no Gax. Coisa que aconteceu lá no final da primeira temporada do reboot. E após ser julgado pela Suprema Corte, o Ben é jogado na nulidade. E é a partir daqui que o filme começa a ficar legal, sabe? A gente sente que o negócio está começando a ficar melhor. Na nulidade, o Ben é confrontado por um Opticoid, um Vupimenser, um Lobuan, um Ectonurita e um Piscis-Volan, que também estão presos na nulidade e querem o Omnitrix. Então, essa é a criança de quem ele falou. Eu quero ter a honra de remover o Omnitrix.
Sendo isso, um negócio bem legal aqui é o filme mostrar espécies de aliens clássicos, né, como o Mega-Olhos, o Aquático, o Fantasmático, né, que são aliens que praticamente o reboot inteirinho ignorou. Mas então eles são parados pelo Azimuth, o criador do Omnitrix, que remove o relógio do pulso de Ben telepaticamente. Eu estou cansado de brincadeira. Que isso? Que abuso! Ai! Então o Azimuth deixa escapar que ele conhece o Vilgax e revela seu passado, onde ele era um inventor que não se importava com as consequências de seus atos. E nesse meio tempo, ele secretamente criou o Omnitrix, na intenção de unir todas as espécies do universo. E foi então que ele conheceu o Vilgax e se juntou a ele para aprender mais sobre o Omnitrix. Mas o Vilgax traiu o Azimuth, já que ele queria usar o poder do Omnitrix para dominar o universo. Mas então, após o Vilgax perder metade de seu DNA, Azimuth usou o Omnitrix para capturar metade do DNA do Vilgax e salvar o universo. Mas por ter ajudado indiretamente o Vilgax, ele foi banido para nulidade. Codifiquei o Omnitrix para responder somente a mim telepaticamente. Deixei Vilgax sem a força que tinha antes, prendendo metade dele na minha criação. Sendo isso, um negócio bem legal aqui é o retorno do Azimuth. E por sinal, aqui no reboot, ele só aparece aqui nesse filme. E é legal, né, ver o passado dele. E aqui, ele teve ligação com o Vilgax. Coisa bem diferente lá do Azimuth do clássico. Só que, infelizmente, isso também acaba sendo uma espécie de cópia também do que acontece em O Segredo do Omnitrix, onde o Ben vai para o espaço contra o Azimuth. E aqui acontece basicamente a mesma coisa. Então o Ben tenta convencer o Azimuth a lhe devolver o Omnitrix para poder salvar seu planeta, mas o Azimuth se recusa a fazer isso. Mas após o Ben afirmar que vai salvar a Terra mesmo sem o relógio, Azimuth concorda em devolvê-lo, contanto que o Ben passe em um teste, onde o Ben deve passar por uma área com armadilhas, antes que o cronômetro do Omnitrix acabe. E o Ben mostra ter dificuldade, então o Azimuth lhe dá uma dica. O Ben não está passando no teste porque não está usando o poder total do Omnitrix. O motivo para você não avançar no desafio é deixar o Omnitrix ditar todas as suas ações. Então os prisioneiros atacam o Ben, quando inesperadamente um portal se abre e o Pisquis-Volan quase é sugado por ele. Mas o Ben, que entende a dica do Azimuth, puxa o núcleo do Omnitrix para cima e através de um código ele se transforma no Gosma. Sendo isso um negócio bem legal, né? O Gosma retornando aqui. Uma pena que infelizmente ele só aparece aqui. E sendo assim, ele salva o Pisquis-Volan. Mesmo com seu tempo esgotado, o Azimuth permite que o Ben continue usando o Omnitrix por conta de seu heroísmo. Então o Azimuth ativa um dispositivo que abre um portal para fora do Nullificador, o qual o Ben usa para sair da nulidade. Mas não antes de falar ao Azimuth que pessoas podem mudar, já que o Azimuth achava que ele merecia estar ali na nulidade porque ele se sentia culpado por ter ajudado o Vilgax, mas o Ben estava tentando mostrar para ele que não precisava ser tão duro com ele mesmo. Eu só queria dizer que, apesar de tudo, acho que as pessoas podem mudar. Ao sair da nulidade, o Ben impede que a nave dos Incursianos seja sugada para um portal para o Nullificador. Que é um portal que abre do nada, sem explicação nenhuma. E sendo assim, os Incursianos percebem que o Ben não é o Vilgax, e que o Tetrax conspirou contra ele. Aquele era o Vilgax? Ele nos salvou? É impossível o Vilgax nos salvar. Tetrax, você estava errado. Então os Incursianos se desculpam com o Ben, o qual os perdoa e procura pelo Tetrax. E ao encontrá-lo, ele descobre que foi contratado pelo Azimuth para mandar o Ben para o Nullificador, para que assim recuperasse o Omnitrix. Minha missão era mandar você para a nulidade. Ele queria algo de você, mas sabia que não ia aceitar isso de bom grado. Ele queria o Omnitrix de volta. Por conta do que aconteceu, o Ben deixa o Tetrax fugir e mente dizendo que ele escapou. E nesse momento, o líder dos Incursianos
acaba meio que quebrando a quarta parede. Não importa, de um jeito ou de outro, nós vamos achá-lo. Se não agora, talvez no próximo reboot. Então o Ben se transforma no Chama e passa pelo portal dos Incursianos. Enquanto isso, os Tennysons e o Phil estão procurando pelo Ben, e no processo encontram o Kevin, que está lidando com um defeito em seu Antitrix, e se recusa a receber ajuda, mas a Gwen e o Max o convencem a aceitar sua ajuda. Mas você não parece mal, só meio perdido. Se você confiar na gente, a gente confia em você. Vem com a gente. Mas acaba que o Vilgax aparece e o Kevin afirma que ele era o alienígena dos seus sonhos, que lhe dava instruções para construir o Antitrix, sendo esse um baita de um plot do Antitrix, né? Já que lá no episódio onde o Kevin aparece pela primeira vez no reboot, ele revela que construiu aquele relógio através de um sonho que ele estava tendo. E aqui, né, é explicado, né, que era o Vilgax o tempo todo fazendo ele construir o Antitrix. Era você que estava no meu sonho com o Antitrix! Sim, eu usei você como ferramenta para finalmente completar o meu projeto. E após obter o relógio do Kevin, o Vilgax se torna o Anti-Vilgax, um híbrido dele mesmo com todos os aliens do Kevin. Então o Kevin inicia uma luta contra o Anti-Vilgax e até recebe a ajuda do Glitch, que lhe dá um traje de combate, sendo essa uma referência ao Chip, que para quem não se lembra era aquele mascote da Julie, que quando se misturava com ela, dava para ela uma armadura. É um protótipo que eu estava desenvolvendo para o Ben. Ainda não tive a chance de testar a eficiência em combate. Mas então o Anti-Vilgax usa seus poderes de mecamorfo galvânico para terraformar a Terra. Ao chegar na Terra, o Ben se junta ao Kevin e o Glitch na luta contra o Anti-Vilgax, mas ele os derrota e consegue a chave do Omnitrix e se prepara para inseri-la no Antitrix, mas o Kevin consegue recuperar ambos os dispositivos. Mas já era tarde demais, já que o Vilgax conseguiu se mutar com DNA de Sapiens Celestial e se torna o Alien V, sendo algo bem foda aqui no filme, né? O Vilgax fica extremamente poderoso, já que está com poderes de Sapiens Celestiais, e então ele fica quase que invencível. E sendo assim, tanto o Ben quanto o Kevin são derrotados, e vendo a situação, o Ben fica sem saber o que fazer, já que parece que não tem esperança. Mas então o Azimuth contata o Ben e o lembra de seu treinamento na nulidade. Então o Ben puxa o núcleo do Omnitrix e ao inserir um código, ele se transforma no gigante, sendo essa a primeira aparição do gigante no reboot inteiro. Mas infelizmente também é uma cópia do segredo do Omnitrix, já que lá o Ben também se transformou no gigante, e além de que aqui ele tem uma luta contra o Vilgax, coisa que também aconteceu lá em O Segredo do Omnitrix. Infelizmente a originalidade não foi a melhor coisa aqui. E torcer para que seja o suficiente. Uau, ele ficou gigante. Então após uma breve luta, o Ben derrota o Vilgax, e logo após isso, o Azimuth chega à Terra e usa o Omnitrix para fazer o Vilgax voltar ao normal, e assim a Terra é salva, e o Vilgax é levado à custódia. Meu corpo voltou ao normal. Meu poder, o que aconteceu? Após isso, o Ben e a Gwen procuram pelo Kevin, e apesar dele ter desaparecido durante a luta, a Gwen acredita que ele vai aparecer novamente. Eu não entendo. Foi aqui que eu vi ele cair. Se eu conheço o Kevin, ele vai aparecer uma hora. E o Phil recolhe as partes da armadura destruída do Glitch, afirmando que ele pode reconstruir ele. E os Tennysons e o Phil vão para uma viagem para Nebraska. Nebraska? O que tem em Nebraska? Eu soube que tem um Stonehenge feito de carros. Por mim tá ótimo. Por mim também. Pessoal, se vocês estão gostando do vídeo, então já deixem o gostei, se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E compartilhem com seus amigos que gostam de cinema, TV, entre outras coisas. E aproveitem e também me sigam no Instagram,
que é @cineleandro, porque por lá tem muita coisa que é exclusiva, como por exemplo videovlogs que eu posto de vez em quando, vídeos onde eu falo de desenhos, séries, filmes, entre outras coisas que eu posto também. Além de que vocês vão ver um pouquinho da minha vida pessoal por lá, então fiquem por dentro. Bom, resumindo, o filme tem uma ótima história, porque parece que ele vai para um caminho, mas acaba indo para outro. O plot do Antitrix também é um negócio incrível aqui, porque é um negócio que você não espera. As espécies dos aliens clássicos sendo apresentadas aqui, o retorno de alguns personagens, até de aliens, né, como o Azimuth e até o Gosma, além de algumas referências à continuidade clássica, e sem contar também que tem ótimas lutas também. Mas infelizmente o filme ainda tem seus problemas, como por exemplo, o primeiro ato dele é um negócio horrível, porque parece um episódio típico do reboot, né? Além de que também ele não tem tanta originalidade, já que ele copiou várias coisas lá do filme O Segredo do Omnitrix, então ele já acaba perdendo uns pontinhos por causa disso. Agora eu vou falar de umas curiosidades sobre o filme. A primeira é que o filme acaba servindo como final da 4ª temporada do reboot, mas aí é um negócio que eu acho que ninguém se importa. E a segunda curiosidade é que o gigante é para ser uma surpresa, só que acabou que o primeiro trailer acabou estragando isso. Mas enfim, para mim o filme tem nota 7. E com isso eu termino de analisar todos os filmes do Ben 10. E até que seria uma boa ideia agora eu estar fazendo um ranking de piores e melhores filmes do Ben 10, né? O que vocês acham? Bom, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários o que vocês acham de Ben 10 contra o universo, se vocês gostam ou não. Deem uma olhada nesse vídeo aqui, onde eu fiz um ranking das piores e melhores séries do Ben 10, que sério, tá muito legal, vale muito a pena ser assistido. Fique com Deus, um abraço e tchau!